quando, em que dia, o senhor Severo assumiu e deixou a secretaria? Assumi no primeiro dia de janeiro de 2009. E eu saí mais ou menos no meio de janeiro de 2010. O senhor espontaneamente abre mão dos seus sigilos fiscal, telefônico, bancário, cartão de crédito, e-mails para se. Sim. Eu tenho uma loja, foi inaugurada agora faz 20 dias. E a empresa foi montada passando a existir a partir de janeiro, mas ela foi inaugurada agora dia 18 de março. E eu tenho também uma empresa de reforço escolar que está inativa. Está inativa não, ela está na verdade suspensa, ela não está inativa oficialmente por conta das chuvas de janeiro. É uma empresa em Friburgo, em que por conta das chuvas, Friburgo muito atingido, eu tive que mudar os planos e segurar o trabalho dessa empresa. E a outra loja é em Teresópolis. De quem partiu o convite para que o senhor assumisse a Secretaria de Planejamento? Partiu do próprio prefeito. No final do ano de 2008, ele me ligou e me pediu para ter uma reunião com ele. E a partir dessa reunião ele fez convite para que eu conversasse com o governo. O senhor já conhecia o prefeito anteriormente? Não. O senhor é de Friburgo, Sou. do Jorge de Teresópolis. Isso. O senhor não o conhecia? Não. O senhor foi chamado no primeiro contato já para assumir a secretaria? Pelo que ele me informou, foi uma indicação partidária. O senhor sendo filiado do PT, o senhor tem a dizer, ou acha, na questão 8 do PT, fechar a questão inclusive com os secretários, pedindo que os mesmos que fossem filiados ao PT e fizessem parte do governo Jorge Mário, pedissem para sair. O senhor não tomou conhecimento de nenhuma dessas reuniões? Não tomei, não participei, não sou filiado ao PT de Teresópolis, não consegui fazer a minha transferência ainda. Então, portanto, não participei, não faço parte do executivo, não faço parte do diretório do PT. Eu sou um filiado, não sou direção partidária. O seu posicionamento como filiado, o senhor concorda com essas atitudes? Eu concordo que o partido tenha preservado as suas instâncias democráticas. Se essas instâncias foram preservadas, a decisão que o partido tomar é a decisão que respeita a maioria do partido. Quais eram as suas atribuições? A Secretaria do Planejamento era responsável pela parte de orçamento, era responsável pela parte de fiscalização de obras particulares e também no início fui um pouco responsável pela parte de convênios, mas isso depois foi colocado numa secretaria em especial para isso e nós passamos a cuidar apenas e unicamente de projetos que diziam respeito à Secretaria de Planejamento. As obras do município, de que maneira eram planejadas? Quem planejava a obra, quem executava a obra era a Secretaria de Obras e depois virou a Secretaria de Obras e Serviço Público. Porque também é uma separação também típica de Teresópolis. A parte de serviço público, manutenção de rua, de praças, não ficava com obras. As obras ficavam mais com execução de prédios públicos e etc. Então existia a Secretaria de Teresópolis essa separação. Então a Secretaria de Planejamento ela não entrava na discussão de execução de obras. Como eram oferidos os custos das obras? Pois é, quem na verdade é responsável por fazer toda a tabela, todo o levantamento de custos é a Secretaria de Obras e Serviço Público. A gente na verdade não tinha essa atribuição. Então a Secretaria de Planejamento também não calculava o tempo das obras, valores? Não era só a Secretaria de Obras ou fiscalização de obras? Não, na época que eu fui secretário era Obras e Serviços Públicos. A Secretaria de Planejamento participava das licitações, ou pregões, ou dispensa de licitações. O planejamento participava de alguma dessa fase? Não. Quem fazia a estimativa de preço das obras? O planejamento participava? Ou era outra secretaria? Estimativa. Quem fazia estimativa de custo de obra, tabela, tudo era a Secretaria de Obras e Serviço Público. O senhor podia opinar, tinha alguma opinião sobre a obra, o tempo, se era bom para o município, para que evitasse da obra ficar parada e a população reclamasse? Olha só,
A minha atribuição era trabalhar o orçamento e a legislação urbana. Eu não tinha atribuição e os técnicos da Secretaria não eram voltados para isso, para o controle e execução de obras públicas. Então, portanto, a gente não tinha participação e controle nesse tipo de questão. Qual a interação da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Fiscalização? O período que eu estive na Prefeitura foi um período mais de captação de convênios do que de execução. A maioria das execuções de obras veio após a minha saída, então eu pouco posso informar sobre isso. O senhor conhece, conhecia, a senhora conhecia o senhor José Ricardo, sócio da empresa RW? Não. O senhor acha que a RW possui estrutura empresarial para a realização das obras em Teresópolis? Não sei me informar. Não havia conversa nas reuniões? Não. Nas reuniões de secretário, prefeito, há uma conversa do prefeito e do secretário. O senhor pode informar se a Procuradoria Geral do Distrito, em algum momento dessa conversa, foi consultada acerca da regularidade da contratação da RW, uma conversa de gabinete, o senhor secretário, todos reunidos? Olha, assunto que se refere à RW não. Porque existia sempre, pelo menos sempre que eu estava presente, e eu via a necessidade de estar consultando a Procuradoria nos diversos contratos da Prefeitura. Agora, especificamente em relação a essa empresa, eu não sei me informar. Sou como secretário de Planejamento, certamente conhecia a questão das precatórias em a qual a cidade foi envolvida. Inclusive, o governo passado perdeu prazo. Houve um sequestro financeiro nas contas da Prefeitura enquanto o senhor era secretário de Planejamento? Quem cuidava das contas era a Fazenda, mas eu me recordo que se relatado a existência desse sequestro. O contrato, na verdade, do André Kozlov com a Prefeitura foi de R$500 mil. E só para entrar com uma petição para suspender os sequestros das precatórias que eram eminentes na Prefeitura. Só acho que é um valor, no seu entendimento, no seu currículo que o senhor tem, o senhor acha que um valor desse tipo todo, ele é plausível quanto referente à precatória para entrar com a petição, já que inclusive não foi nem o escritório, foi a pessoa do André Kozlov, a pessoa física que foi contratada? Eu não sou a melhor pessoa para fazer essa afirmação, porque eu não sou advogado e eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar se o valor é plausível ou não. Nós tínhamos na época, como existe hoje a Procuradoria, e se nós, na execução do nosso trabalho, não tivermos confiança na condução do trabalho dos nossos colegas, a gente para tudo, não só na execução pública, mas em geral. Então, uma vez feita a Procuradoria, a solicitação, esse estava todo tramitado e dependia da reserva orçamentária, assim o fizemos. O senhor acompanhou ou verificou, ouviu em algum momento algum ato ilícito, seja lá do prefeito ou do secretário, que pelo menos levantasse suspeito do senhor enquanto secretário? Não. O seu período de secretário de Planejamento, porta de Secretaria de Planejamento, grande. Você pode dizer, lembra-se, quais as obras ocorreram durante o período que eu estava secretário? Pois é, no período que eu fui secretário foi um período muito complicado para o município, né? Porque o município vinha já de um sequestro no ano de 2008, de precatórios e com uma série de pagamentos em atraso. Então foi um ano muito difícil em termos de execução de obra. Tiveram, que eu lembro, algumas reformas de posto de saúde, algumas reformas de escola, mas obra de porte, eu não estou me recordando de nenhuma obra significativa. Até porque a maioria dos convênios foram traçados no ano de 2009 para execução em 2010. Então, desculpe, mas eu não me recordo de nenhuma obra. Houve uma informação
aqui na CPI, por um ex-secretário, sob promessa, se é verdade, lamento, que o seu poder de influência, de decisão, sim ou não, era muito grande. Muitas coisas poderiam ser feitas ou não feitas de acordo com o seu poder de decisão junto aos colegas, ao prefeito, aí, eles não informaram. O senhor tinha um poder de decisão muito forte. Não, isso, na minha opinião, isso não procede. O que, na verdade, acontecia é que dentro da minha pasta, nós tínhamos muitos secretários que estavam secretários novos, pessoas que nunca tinham participado de nenhum governo, não tinham um conhecimento da máquina pública da forma como precisavam. E eu, por felicidade, eu tive a tranquilidade de manter a equipe do planejamento original. Então, a minha subsecretária de orçamento, ela vinha já de uma estrada muito longa no Serviço Público de Teresópolis, a minha secretária de urbanismo, ela também já vinha de uma estrada também grande no Serviço Público. Então, eram pessoas que tinham conhecimento não só do Serviço Público, mas do Serviço Público em Teresópolis. Pessoas que já de muito tempo de prefeitura. Então, isso permitia que eu pudesse estar auxiliando, no que dizia respeito à minha pasta, alguns colegas. E assim procurei fazer. Se alguém não entendeu dessa forma, ou entendeu que eu poderia não estar ajudando, eu lamento. Porque a todo momento que estive na prefeitura, procurei sempre me colocar à disposição de ajudar e querer que o governo desse certo. Porque, afinal de contas, nós estamos começando um governo e não há nenhuma possibilidade de você pensar que uma pessoa estava ali querendo que o governo não funcionasse, que as coisas não acontecessem. Eu procurei ajudar todos que me procuravam, sempre fui solícito com todos, nunca me vi nessa posição de ser uma pessoa de grande influência, até porque não me sentia assim, e de fato não era. Se alguém entendeu de forma diferente, eu só tenho a lamentar. E espero um dia poder novamente trabalhar com essa pessoa para poder desfazer esse mal entendido. O senhor recebeu algum tipo de presente, auxílio ou dádiva do senhor José Ricardo ou de alguém a ele vinculado a EW antes, durante ou após sua vinculação ao município de Teresópolis como secretário? Não. O senhor observou alguns sinais de enriquecimento do prefeito de Teresópolis, Sua Excelência, Dr. Jorge Mário? Como eu te falei, eu não tinha conhecimento com relação à vida do Jorge Mário antes de entrar na prefeitura. Então eu não posso afirmar se isso ocorreu. Então, eu queria dizer. Havia por parte do prefeito, seu secretário, prefeito Jorge Mário, e ou de seus prepostos, a cobrança de percentual sobre as obras contratadas com as empreiteiras, as empresas? Do que seja meu conhecimento, não. Qual a influência do José Alexandre no governo? Eu não lembro quando ele entrou, mas ele entrou apresentado como secretário de governo. E até eu sair, era secretário de governo. Tinha um mando assim dos outros secretários? Que eu saiba, não. Ele tinha, na verdade, era a estrutura do secretário de governo, né? Que, na verdade, é um secretário que vai fazer a ponte do governo com os demais secretários, acredito eu, com a própria Câmara de Vereadores, não sei se é o caso, mas seria talvez uma atribuição da Secretaria de Governo. Então, para mim, isso é extremamente normal. É um secretário que fazia a ligação do gabinete com os demais secretários, mas daí ter um poder acima dos demais, eu não posso afirmar isso. Eu conheci o Alexandre, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico de Friburgo, e ele era presidente da Friburgo Convention Bureau, e depois veio a ser presidente da Associação Comercial de Nova Friburgo.